Lá onde tem G2, tem A ou B. Eu estou com o modelo A. Nas objetivas é exatamente igual, só muda a ordem de questões e a ordem das alternativas. O suficiente para dar uma expressão. O cara marcou A na primeira. Já morreu, porque na primeira era outra questão, né? Aí já nas questões teóricas, elas também são iguais, mas às vezes muda um parâmetrozinho ali, um bit a mais, um bit a menos, que já muda, né? Mas ela tem o mesmo grau de complexidade, tá? Então eu vou falar a questão que vocês procuram aí, tá? Mas mais ou menos eu me lembro, né? A primeira questão que eu vou ler é a última do último modelo, é da mecanismo de hardware. Tá? Então olha só, mecanismo de hardware sem o qual não seria possível implementar esse planejamento preemptivo e interrupções. Sim. Tá? MMU é a que converte endereços. FCFS é um algoritmo de first come, first serve, primeiro que chama escrever, e bit de sujeira, né? Então é interrupções. Eu achei que MMU era aquele negócio que tu falou, aquela outra aula lá das interrupções do hardware. Então... Não é. O MMU é que faz a conversão de endereço, a conversão de endereço lógico para físico. Questão 2, a questão 2, se não me engano, é a 1, agora se não me engano eu peguei só a última questão e trouxe para a primeira numa prova, né? Só dei um deslocamento, um shift. Então agora, deixa eu ver aqui, pegar uma, agora vai na ordem. Eu peguei um A também de novo, que a minha B aqui. Não, é isso mesmo, agora elas vão na ordem, tá? Agora elas vão na ordem. Só tem alternativas que alteram a ordem. Como é que é o nome? Anderson. Andrew, não. Anderson, aqui. A chamada já está ali, tá? Qual é a fragmentação interna total para arquivos de 1K, 7K, 17K alocados em um sistema FAT16 em um disco de 200 MB? Pessoal, eu falei, eu acho assim, alguns... agora está acabando a disciplina, né, já não tem, mas alguns jogaram uma oportunidade bem importante fora naquela aula de exercício. Eu vi isso acontecendo, pessoal, eu tenho que fazer a crítica, eu vi isso acontecendo e até eu alertei, porque viram no exercício, meu Deus, é um ponto extra, e daí foram correndo desesperadamente para chegar no ponto, mas não entenderam a questão. Não tiraram, eu vi perguntas no fórum do tipo, quanto é que vale? E se eu responder, mas eu não vi perguntas de eu não consegui fazer a questão tal, me ajuda. Eu até vi, mas foram poucas, né? E eu tive aquele exercício, a maioria de vocês tirou nota 9, 10, foi muito, muito bem no exercício. Mas agora eu vejo que não entenderam, só pegaram, sei lá, marcaram a correta porque o colega marcou a correta, viu que era correta e marcou a correta porque queria tirar o 10. Então, aquele exercício lá foi uma oportunidade para alguns jogados fora, porque essa questão é igual do exercício, igual, mas diferente. Não adiantava lembrar, lá no exercício eu me lembro dessa questão e era 15. Não, eu mudo a questão. Porque tu usa o exercício para tu entender como é que faz, não para tu decorar a resposta. Tá? Tu é o? Andrei. Esse aí que estava nervoso? Não, o Edward. Andrei Oliveira. Então aqui, olha, eu mudei o parâmetro porque aqui o disco agora é 200 MB. Se eu não me engano, lá no mudo era 500, uma coisa assim. Aqui é 200. E no que isso muda? Se eu tenho o FAT 16, significa que eu tenho 65.505 setores. Vamos arredondar para 64K, ficar com K. Tá? Então, se eu tenho clusters de 1K, isso me dá 64 MB. Se eu tenho cluster, o tamanho máximo de disco. Se eu tenho cluster de 2K, isso daqui me dá 128 MB. Se eu tenho clusters de 4K, isso aqui me dá 256 MB. Pronto, é o cluster que eu preciso para controlar 200, agora é 200. Não é mais 500, se fosse 500 eu teria que botar 8K. Então agora o tamanho de cada cluster é 4K, não é 8 que nem lá no Google na questão. Agora é 4. Então se é 4, eu tenho um arquivo de 1K, vai usar 4.
Um arquivo de 7K vai usar 8, né? Vai usar 2, né? Vai usar 8. Vai usar 2 clusters. E um arquivo de 17K vai usar 5, né? Vai usar 20. Vai usar 5 clusters de 4. 4, 5, para dar 20. Tá? E agora qual vai ser a fragmentação interna? 3, 1, 3, 7. Questão D. No outro modelo de prova é outra alternativa, né? É B também. F, eu não mudei ela? Eu mudei shift nas horas. Tá, então tá, é menos 2. Então isso que é importante, pessoal, entender o processo e não só saber, aqui é FET16, que essa questão lá tá, é 15. Era 15 no Google, aqui era 7. A mesma coisa aqui, né? Nessa questão também. Um sistema usando paginação de memória com um único nível possui 512 frames. Isso é o total de frames, não é o tamanho de cada frame. Ele possui 512 frames. Quantos tem? 512. Em uma memória física de 512K. Então, olha só, dá para fazer isso de duas maneiras. Ou tu podia pegar 512K, olhar lá na minha tabelinha lá, 512K, estou demorando para achar lá, 19 bits. 512K, 19 bits. Então tu podia chegar com o endereço a 19 bits, e aí tu tem 512 frames, então 512 são 9 bits. Então sobrou 10. Pronto, resolveu. Ou também tu poderia pegar e não precisava ir por bit, porque é 512K para 512, então cada frame tem um K, né? 512K para 512, divide, cada frame tem um K, e para um K precisa de 10 bits. De qualquer maneira a resposta é 10 bits, letra B. Professor, se eu te falar que eu fiz a primeira opção, em vez de marcar 10, eu marquei 9. Pode acontecer. Tá? Questão 4. Em um mecanismo com memória virtual, o que acontece quando o hardware, ao converter... Pessoal, essa questão é uma questão que tinha que marcar uma alternativa correta, tá? Mas o enunciado da questão, ela está sempre correta, né? Porque senão seria anulada, né? Então, se eu digo que em um mecanismo com memória virtual, o que acontece quando o hardware, ao converter o endereço lógico para físico, encontra o bit de VI em 0? Então a questão já está dizendo que tem um bit de... já prepara vocês para responder lá, explicar o mecanismo virtual. Tem esse bit no mecanismo virtual. Ele vai atuar no mecanismo virtual. E como faltou na resposta lá falar do bit válido válido, lá na questão 12, em que eu pergunto em detalhes o mecanismo virtual. Mas ali o que acontece? Letra A, o hardware devolve a CPU para o sistema operacional, que irá avaliar se foi mesmo um acesso inválido ou apenas um page fault verdadeiro. É essa aí mesmo. B, a conversão não é possível, pois certamente o programa fez um acesso inválido à memória. Não, pode ter memória virtual, pode apenas ter acontecido de que a página estava em disco. Quem vai julgar vai ser o sistema operacional, se era realmente um acesso indevido ou se estava em disco. C, o hardware procura um frame livre para aquela página, aloca e acerta o bit na tabela. Não, tá? Porque o que acontece se estava o bit invadido, primeiro devolve para o sistema operacional. Se por acaso era realmente porque não estava em memória, então vai vir sim do disco para a memória. Mas quem faz isso não é o hardware, quem faz isso é o sistema operacional. O hardware não procura frame livre, o hardware nem sabe quais frames estão livres ou não estão livres. O hardware apenas vai tentar resolver o endereço, bit inválido, o sistema operacional é contigo a bronca, não me meto, faz aí. Aí o SO recebe a CPU e daí o SO que vai decidir o que vai fazer. Se é um acesso realmente indevido e vai chutar o programa, ou se é uma falta de página e vai trazer daí para a memória. Então é a A verdadeira. 5. Eu achei que essa 5 ia ser barbate de presente, não vai acertar aí. Como teve errinho, né? Considerado um algoritmo preemptivo. Round robin, pessoal. O último que a gente viu. O SJF é não preemptivo. O FCFS é não preemptivo. O LRU nem é um algoritmo de escalonamento. O LRU é de troca de substituição de páginas.
Nem se enquadra no escalonamento. 6. Essa também é uma que eu alterei em relação ao que tinha lá. Qual será o maior disco gerenciável a partir de um FAT 10? Então significa que eu tenho 1024 clusters. Se cada cluster pode ter no máximo 16K. Bom, é 16K vezes 1024. Isso aí dá 16.384K, alternativa A. Ou 16 mega, né? Mas ali está em mega, só que está escrito em K. Não, está escrito os valores, né? Está escrito 16384 entre parênteses 16 mega, porque é a mesma informação repetida. Certo? Questão 7 nesse meu modelo de prova, 8 em alguns modelos. O que significa dizer que um processo é do tipo CPU bound? Letra A, que ele nunca faz I/O? Não. Não, isso quer dizer, porque ele pode fazer I/O e mesmo assim ser CPU bound. Um processo que nunca faz I/O, ele é CPU bound, tá? Mas acontece que um processo que faz I/O também pode ser CPU bound. B, que ele nunca usa CPU, um processo que nunca vai usar CPU, nem existe isso. C, que ele fica mais tempo de sua execução usando realmente os ciclos de CPU, verdadeiro. CPU bound é aquele que usa mais CPU e menos I/O. D, letra C, então, que ele, quando faz I/O, passa a CPU para outro processo. Não, sempre, qualquer processo, quando faz I/O, passa para outro. Nem ele que passa, né? O hardware que tira dele. 8. Essa 8 aí teve inversão das afirmativas, tá? Nas provas, tá? Que é a 7 de vocês, né? De alguns de vocês. Tanto na gerência de memória quanto na gerência de disco podem haver desperdícios de recurso por fragmentação. Alternativa 1 no modelo de prova A. A paginação de memória não tem desperdício por fragmentação externa, que é a 2 na outra prova, né? Verdadeiro. A paginação de memória não tem realmente desperdício por fragmentação externa. Quem tem fragmentação externa são os métodos contíguos de alocação. Tá? Então, a 1 é verdadeira. Ou a 2 no outro modelo de prova. Afirmativa 2. O método de alocação de disco chamado de encadeado, FAT, como FAT, possui fragmentação externa. Não tem fragmentação externa. Ele não é um método contíguo, tá? Então não tem já. E fragmentação interna, sim, interna sempre, porque interna todos eles têm, porque tem a tabela com o tamanho de cada bloco. Então a 2 é falsa, porque a FAT, ela não possui, o encadeado, né, não possui fragmentação externa. 3. O ESP2 sendo indexado, ok, ele realmente é indexado, tem fragmentação interna igual à externa. Tá, mas ele é um método contíguo? Não, então ele não tem externo. Já está errado aí. Porque todos os blocos têm sempre a 4K. O que tem a ver? Não tem nenhum sentido. Então a 3 também é falsa. Então é apenas uma alternativa, somente a A1 ou no outro modelo de prova A2. Nesse modelo aqui é a alternativa A, no outro é a B. Questão 9, que eu dei o spoiler um pouquinho antes, né? Sacanagem essa. Meu ônibus nunca atrasou na vida. No dia da prova, meu ônibus atrasa e eu perco essa resposta. Bom, mas é que o colega teu podia não ter perguntado. Não. Por exemplo... Teve resposta.
Teve resposta? Não, é que antes de começar a prova, eu perguntei, alguém tem alguma dúvida? E alguém, quem foi, estava aí? Alguém falou assim, eu tenho assim sobre arquivos esparsos. Daí eu expliquei rapidamente o que era arquivos esparsos. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Não, ninguém perguntou nada, eu dei a prova. Alguém poderia ter levantado e pensado, não, eu tenho uma dúvida assim, como é que é minha primeira virtual? Poderia, não aconteceu, então não é... Ele perguntou a questão de tirar a prova. Aí eu cheguei atrasado, quando terminou a prova, eu disse, velho, aquela questão, como é? A galera sabia, você sabia? Aí ele se finou aí, se eu te falar que eu perguntei aquela questão antes de começar a prova, tu chegou atrasado aquele dia e não viu. Acontece. Mas eu escutei a resposta. Pontualidade é uma virtude. Pontualidade é uma virtude. Não, mas assim, olha, tu tá dizendo... Mas tu tá dizendo isso, parece que todo mundo acertou a questão, né? Menos tu? Não. Não. É recurso lá. Não, porque eu acho que o pessoal não ouviu direito, não, né? Porque, olha só, primeiro assim, pessoal, olha só, eu não deixei espaço para responder ali a questão, tá? Quer dizer, teve gente que conseguiu ali colocar, mas, poxa, olha só, o que são arquivos esparsos e qual a sua utilidade? Isso aí tu consegue responder em 2, 3 linhas, ok, mas de que forma eles são implementados no sistema de EST2? Aí que, né? Aí que caíram alguns décimos aí, meia questão, né? Porque não explicou como. Não era para dizer que era. Não. Então vamos lá. O que são arquivos esparsos? Teve gente que viajou ali, que disse que era. Teve gente que falou de memória. Não, memória é memória, é disso. Arquivos esparsos são arquivos que têm o tamanho definido. Só que no momento que o tamanho é definido, ele não usa nada de espaço em disco, ele usa 0. Crio lá um arquivo, por exemplo, lá de 2 GB. Eu só defini 2 GB, eu não coloquei dados nele, eu só criei 2 GB. Está lá 2 GB. Mas eu não escrevi nada nele. Então não estão reservados para esse arquivo de 2 GB os tantos blocos necessários para compor o 2 GB. Eu posso criar um arquivo esparso de 2 GB e nem ter espaço em disco suficiente de 2 GB, tá? Porque eu apenas defino o tamanho. À medida que eu for escrevendo no arquivo, quando eu for escrever, na posição em que eu for escrever, aquele bloco é alocado naquele momento. E aí até eu posso não ter espaço em disco, tá? O problema é que se eu quiser ler todos os 2 GB, o sistema não me entrega 2 GB. Porque aqueles blocos que não foram, aí já entra na parte da como é que é implementado. Aqueles blocos que eles estão definidos, mas eles não existem de fato, quando foi pedido para consultar eles, o EST2 na tabela sabe que eles não estão alocados, ele sabe porque ele coloca null na posição, ele coloca null, então ele sabe que aquele bloco não está alocado de verdade. E por que ele não está alocado? Porque nunca se escreveu nele. Então, ao invés de ele ir lá ler um bloco de 4K, que é o que ele faria, quando ele encontra null, ele não lê, ele pega e gera 4K de zeros. Porque se é null, então ele gera... Então, se eu for ler um arquivo esparso que nunca foi escrito, eu vou ler, digamos que o arquivo tenha 2 GB, eu vou ler 2 GB de zeros. Mas vai ter 2 GB de zeros. Não interessa estar sendo utilizado. Vou ler, exatamente. Se eu fizer backup, vai entrar no backup lá 4 GB, 2 GB de zeros, tá? O legal é que se eu tenho um arquivo aqui, olha, que está nesse tamanho aqui, ó, gigante, tá? O arquivo tem 10 GB, mas eu só criei o arquivo. Eu dei um exemplo, o disco virtual de uma VM, criei lá a VM de 10 GB. Ele não aloca os 10 GB, ele só define que é 10 GB manual. Aí eu começo a instalar o sistema operacional na VM. Aí ele começa a alocar um pouquinho aqui, daí agora ele vai alocando esses blocos. Aí daqui a pouco ele cria um pouquinho aqui, agora ele aloca, esses blocos aqui ele não aloca. Ele aloca só o que eu precisei escrever. Porque um disco às vezes está aqui, tá? Um disco às vezes ele faz assim, né? Tanto é que às vezes tu roda o defragmentador. Então às vezes eu tenho uma parte escrita aqui, uma no meio, uma aqui e aqui. Eu realmente escrevi no arquivo de dados, num arquivo de verdade, escrevi 500 MB. Que realmente são 500 MB espalhados ao longo do arquivo, mas ele é 10 GB. Bom, só onde eu escrevi que realmente remete para blocos alocados fisicamente. Esses blocos aqui são fake.
eles aparecem no tabela como null, eles não são alocados, de verdade. Mas se eu for ler, aqui ele vai ler os blocos de verdade, vai ler, quando eu chegar aqui, ele vai, em vez de ler que um bloco que não existe, ele vai me jogar 4K de zero. Cada bloco é 4K no S2, né? Pode ser mais, é o tamanho do bloco. Eu vou conseguir ler os 10 GB mesmo que não existem. Certo? Pode ser que eu tenha esse arquivo de 10 GB e eu tenha só 1 GB de espaço sobrando, livre. Só tem 1 GB de espaço sobrando. Pode ser que eu comece a escrever aqui, olha, daqui a pouco eu tenho uma coisa até um pouco absurda, dizer, não tem espaço para escrever no teu arquivo, mas foi alocado, mas ele não foi realmente alocado. Ele foi meio que só definido o tamanho. Então ele só vai dizer que tem ou não tem espaço na hora que eu for realmente escrever além do espaço que eu tenho. Então isso daí é um arquivo esparso. Como que ele é implementado no S2? Porque o S2 ele tem uma lista, ele é indexado, ele tem uma lista de todos os blocos que compõem aquele arquivo. Tá? São 12 diretos, depois abre um indireto, que daí tem mais um índice e assim vai. Então tem lá o número dos blocos. Por exemplo, o arquivo é o bloco 2, depois é o 5, depois é o 7, depois é o 220, vai 12 aqui. Tá? Aqui, digamos que aqui seja o bloco 100, né? E se ele tiver só isso aqui seria um arquivo de 20K. 1, 2, 3, 4, 5 blocos. Cada bloco tem por padrão 4K. Por padrão, porque tu pode mudar isso na formatação, né? Não é 4K sempre. Tá? Se eu tivesse criado um arquivo esparso, eu poderia ter colocado aqui, ó, null. Ou seja, o arquivo vai aparecer ainda como sendo 20K, mas ele está realmente agora usando no disco mesmo, usando de verdade só o bloco 2, então com só 4K. Ele está ocupando no disco 4K, mas o tamanho dele é 10. Aí, está aqui o arquivo. Vou pegar aqui o arquivo aqui, ó. Ouça. Se importa de baixar, né? A gente botou. Não? Vamos aqui. Só pegar depois aqui a prova. Aqui eu dou uma ideia do meu arquivo 0,20K. E esses cortes aqui seriam os 5 blocos, né? Então aqui, olha, é o bloco 2 e aqui não existe. Então aqui o cara já escreveu alguma coisa aqui, ó, escreveu algum byte aqui, olha, e nos outros não. Se eu for ler o arquivo agora, dar um type, dar um cat, que seja, o meu sistema operacional vai entrar aqui, olha, bloco 2, vai vir no bloco 2 e vai começar a jogar isso aqui na tela. Onde é que continua? Null. Null quer dizer que ele não existe. Não tem um bloco. Então o SOA, em vez de ler um bloco que não existe, ele vai agora gerar 4K de zeros. Mas ele vai entregar o conteúdo que é zero, porque não foi escrito. E aqui. E assim está o arquivo. Digamos que eu precisei fazer uma alteração do arquivo e eu escrevi uma coisinha aqui, ó. Aqui eu escrevi uma coisinha, nesse bloco. Quando eu for tentar escrever aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, aqui agora ele vai precisar alocar um bloco. Porque eu precisei escrever aqui. Aí ele vai criar lá, já é o bloco livre, bloco 5000. Então vai colocar lá no 5000, vai trocar aqui para 5000. E aí eu vou escrever minha coisinha aqui. E agora o meu arquivo efetivamente está usando 8K, 2 blocos. Então isso daí é a técnica de arquivos esparsos, né? Muito usado para máquinas virtuais, para bancos de dados também. É o método que funciona no XTD. Oi? É o método do XTD. Não é um método. Não. O arquivos esparsos pode ter em outros sistemas de arquivos, tá? Mas no encadeado não tem como fazer. É a famosa LVM, né? Oi? É LVM, isso daí, LVM. LVM também não. Não. Arquivo esparso é arquivo esparso. O LVM é que tu junta várias partições para formar uma, né? Não, tu pode ter uma LVM dentro de um disco só. Dentro de uma LVM. Sim, mas aí são discos, não são arquivos. Sim, mas dentro dessa LVM tu vai ter os arquivos. Tá, daí no caso seria só o Tu arquivo. falou NVM ou tu falou VM? Não, LVM. Pois é, Logical Virtual... Não, o que é o M? Logical Virtual...
Não é M. É VM? É lógica virtual, alguma coisinha. Tá. E, tipo, dentro do disco eu tenho um disco virtual, né? Um disco virtual que ali ele pode... Que é representado no hóspede como um Se eu arquivo. tenho um disco de 500 GB, eu posso criar uma LVM de 300 GB. E ela vai utilizar esses 300 GB do disco e os outros 200 vai ficar livre para outras coisas. Isso. E talvez vai faltar espaço quando eu começar a escrever na VM lá, talvez vai faltar espaço lá no meu hospedeiro. E também é usado em banco de dados, simplesmente para uma técnica, não sei se vocês estudaram isso em Estrutura de Dados 2, de busca por hash. Também pode criar, se for colocar no arquivo, mas isso é também. Tá? Então isso daí é arquivo esparso. Tá? Muita gente acertou no que é, até porque eu tinha dado um spoiler antes, mas aí na parte de explicar como que é implementado no ST2, aí meio que falhou. Questão 10. A questão 10 era tudo igual, só que numa das provas a que eu tô, o texto falava que o binário tinha 256 bytes. Na outra o binário falava que tinha 512. Tá? Era essa. Até a alteração foi bem pouca porque os parâmetros mudam poucos.